Ordônio, já de início eu quero lhe agradecer, né, por essa oportunidade da gente fazer um programa destacando um pouco de sua obra, também por amizade e pela parceria de todos esses anos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu quero dar uma boa noite a você. E o privilégio é meu em ter sido convidado por você para nós termos essa conversa tão espontânea, tão amiga e tudo mais. Como é que o senhor consegue conciliar o seu tempo como comerciante, né, na área do comércio, e também como pastor? Olha, há uma dificuldade muito grande, muito imensa, porque eu tenho três coisas para resolver. Sou um chefe de família, que é muito difícil você ser uma pessoa que domina naturalmente a sua casa, a sua família. Também sou um pastor da igreja, também que tem sob a minha responsabilidade uma série de pessoas, e também o meu comércio. Então a gente concilia tudo isso sendo naturalmente bastante organizado. Com o exemplo do próprio apóstolo Paulo, né, que foi também fazedor de tendas. Às vezes, eu costumo dizer que quando a pessoa é chamada, ela jamais vai desistir. Tanto isso é verdade que lá no capítulo 6 do livro da Bíblia, o último Evangelho Sinótico, está escrito isso, que muitos discípulos deixaram Jesus, mas aqueles discípulos atraídos. Nós escrevemos um artigo aí, está no Reflexões Inesquecíveis, chamado O Discípulo Atraído e o discípulo chamado, né? Que foi escolhido, discípulo escolhido e o discípulo que foi atraído. Então o discípulo que foi escolhido, Jesus Cristo, quando ele começou a montar a sua equipe, ele saiu ali sobre o mar da Galileia aí chamando pelo nome: vinde a mim, venha para cá, então você vai ser um dos meus discípulos. Esse é naturalmente o discípulo escolhido, esse jamais deixará o seu mestre. As suas crônicas, os artigos, sempre foram, já desde aquele período, não sei se 20 anos atrás, sempre foram polêmicos, né, e curiosos, com temas assim, estranhos. Isso nunca lhe trouxe nenhum problema, desconforto, inclusive com a própria liderança, com outros pastores? Nós tivemos uma dificuldade de alguém compreender o que é que a gente estava escrevendo. Quer dizer, Urubu Pintado, foi um dos artigos que nós escrevemos na sua coluna e faz bastante tempo, né? Então, o bode voador, então, Deus faz ou não acepção de pessoas. O da serpente. O da serpente voadora e tal. Deus é ou não desorganizado. Então, há uma série de artigos que eu gostaria de chamar a atenção do leitor exatamente por isso. Por ele ser exótico, ser diferente. Então, quando ele via o título, então ele ia ler o artigo. A minha finalidade, como falei, é chamar o leitor logo pelo título. Veja que o título desse livro é Entrevistando El Shaddai. Então você vai logo dizer, rapaz, aqui tem coisas interessantes. Então, eu estava conversando com o Marco Aurélio, grande amigo, jornalista da Rádio Cidade, a quem eu quero agradecer por ter me convidado para ir para lá. Então, ele citou exatamente esse título. O título, naturalmente, disse ele, é chamativo. Então, eu vou ler o livro, disse ele, por causa do título. E é isso que eu quero fazer em todos os artigos que eu escrevo. As influências que o senhor teve nesse campo literário, quem eram os autores que o senhor gostava, os livros, isso influenciou também na sua forma de escrever? A gente faz o seguinte, a pessoa para escrever ele tem que ler. Hoje eu estou lendo 4, 5 horas por dia. Então quanto mais você tem informação, quanto mais você fica informado, mais você tem coisas para escrever. Então você vê o livro de El Shaddai, esse livro que você está vendo aí, de Entrevistando El Shaddai, ele me custou muitas noites de sono. Quer dizer, eu ia para a cama sempre 1 hora da manhã e muito mais. A mulher sempre reclamava, mas mulher é assim mesmo, né? Gosta de ter o marido, né, na sua companhia. Mas a gente para pensar, para tirar da cabeça, tirar dos neurônios, as perguntas para fazer a El Shaddai e depois também tirar as respostas, é um pouco. Eu gosto muito de Monteiro Lobato, até porque ele disse aquela frase interessante, né? O mundo ou o país é feito de homens e de livros. A Bíblia também diz a mesma coisa. Bem-aventurado aquele que lê. Perguntaram a Rui Barbosa, por que o senhor lê tanto? E a resposta, a pessoa talvez não tenha compreendido. Ele disse, eu leio muito para errar menos.
Então, quanto mais você lê, quanto mais você é informado, mais você naturalmente vai errar menos. Eu admiro aquele homem que escreveu muita coisa, e eu quase que fui transformado pela escrita daquele moço. Creio em Deus. Como o Kierkegaard, ele escreveu Por Trás das Sombras, e se você ler aquele livro, se não estiver muito preparado, você vai mudar naturalmente seus conceitos. Nós temos outro aqui, que eu estou vendo aqui com os olhos da fé. Esse livro aí, como é o nome dele, é Tolstói. Nós temos aí os dois irmãos, dois irmãos. Nós temos várias histórias, nós temos alguns amigos nossos, né, quer dizer, escritores, e a gente podia citar agora, que são todos nossos, Machado de Assis, né, José de Alencar, outros mais por aí. Ordônio é um jornalista que recebe uma tarefa de encontrar com alguém que vai lhe dar a melhor entrevista da vida. Este fato acontece no livro Entrevistando o El Shaddai, o segundo livro de José Ordônio. Quer dizer, o repórter ia no avião, né? E quando ele estava lá no ar, como ele leu aí agora, então naquele momento houve um rebombar, uma zoada e uma coisa diferente, e relâmpagos e trovões que invadiram o avião, e naquele instante vieram sobre mim, sobre a minha direção, aquele feixe de raios que o meu pensamento, os meus olhos ficaram atordoados, e ali eu fechei os olhos e acordando minutos depois, já numa outra esfera. O senhor crê nisso? Que realmente o tempo é só o tempo presente? Como é que se explica então as memórias que se tem ou aquilo que ainda vai acontecer? Realmente Santo Agostinho e Tomás de Aquino já asseguraram essa questão. Quer dizer, eles, Santo Agostinho disse, olha, o passado não existe. Porque faça alguma coisa agora no passado, você não pode, então não existe. Então faça alguma coisa no futuro agora, o futuro ainda vai vir, então não existe. Então o que existe é simplesmente o presente. E Deus não é algo de passado nem de futuro, Ele é presencial em todos os instantes, em todo lugar, ao mesmo tempo. Só existe naturalmente o tempo presente. Como falei para vocês, você está organizando alguns verbetes, alguma coisa na sua agenda para amanhã. Você não pode fazer uma coisa amanhã, fazer hoje. Você tem que fazer amanhã mesmo. Então são organizações das pessoas, né? Especialmente do jornalista, que ele coloca na sua agenda que vai fazer amanhã, fazer depois para o mês e tudo mais. Mas ele só vai fazer para o mês. Ele não vai fazer uma coisa daqui a 30 dias fazer hoje. Hoje é sempre presente. Então, como El Shaddai, ele é especialista em ser presencial ao mesmo tempo em todos os lugares, então as coisas para ele só existem presente, nada de futuro e não também de passado. Eu acho que realmente Deus consegue lidar com todo o universo. De que forma Deus consegue estar lidando com tudo isso ao mesmo tempo? Olha, as três posições da aparição do universo são realmente, eu acredito que não são divergentes, mas elas são convergentes. Em relação ao evolucionismo? Pois elas são ao evolucionismo, em relação à criação e ao Big Bang. Quer dizer, como esse Big Bang deu origem ao universo. Quer dizer, a ciência diz que são há 13,6 bilhões de anos atrás. A Bíblia diz que hoje Deus fez o mundo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Que princípio? Já que a ciência não sabe dizer exatamente, adequadamente, qual foi o ano, então ela diz há 13,6 bilhões de anos atrás. Então ela está dizendo o seguinte, a gente não sabe, vai medir. Procura um aparelho e vai medir. A Bíblia diz a mesma coisa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, se o Big Bang, se o universo apareceu através do Big Bang, de quem é o mérito então? Quem criou os átomos? Para que houvesse aquele choque entre os dois. Se houve a explosão, quem provocou a explosão? Quer dizer, quem criou a massa, como disse Einstein, né? Para haver uma explosão, teria que ter massa. Então, dois átomos, então eles se colidiram, e aí houve uma explosão. Mas quem criou os átomos? A ciência não vai dizer que foi Deus, foi a natureza. Ela omite essa questão. Mas quem criou foi naturalmente Deus. Então o universo foi criado por Deus. Que você queira, que você não queira.
Ordônio, por que dedicar um capítulo inteiro só para a questão da dor? A dor, ela é necessária. Ela faz parte do DNA da criatura humana. Veja você, se você não tivesse dor, você não sentisse dor, veja o prejuízo, a precariedade que ia acontecer com você. Você ia por qualquer lugar, pisava no buraco, o seu pé havia um desligamento, então ele resvelava o seu pé, e você sem sentir dor, você não ia para a UPA. Ele começava a infeccionar e você não sentia dor, então você não ia para canto nenhum. Como a gente está falando sobre a dor é importante em qualquer situação. A gente não quer sentir dor, isso é verdade, mas a dor naturalmente faz parte da criatura humana. Mas, como dizendo eu, se você sente uma dor, então você já vai ao médico. Quando chega lá, ele diz: o que é que você está sentindo? Estou sentindo uma dor aqui. Então, quando você orienta ele para aquele local do seu corpo, ele sabe se é pedra no rim, ele sabe se é problema, qualquer um problema de saúde. Então, a dor é interessante. Mas, veja bem, há um país que já fez, a ciência já organizou, já fez uma vacina contra a dor. De uma vez aplicada, você jamais sentirá dor. Isso é verdade. Você já extraiu um dente já? Então você passou 2, 3 horas com aquela anestesia. Quando você chega em casa, 6 horas da noite, você ainda está sem sentir dor nos seus lábios e tudo mais. Então veja que a vacina foi feita e eu perguntei ao Shaddai: essa vacina, vossa onipotência, vai funcionar? Ela já está feita. E o Shaddai me respondeu o seguinte: olha, eu sei que já está feita. Agora eu, disse ele, coloquei 86 bilhões de neurônios na cabeça da criatura humana e um neurônio está infectado. Eu quero que a ciência, os cientistas vá lá e aplique essa vacina contra a dor no neurônio infectado. Então isso é que é difícil. É tão difícil isso acontecer que era mesmo que você pegar um alfinete e jogar no fundo do Oceano Pacífico à noite e no outro dia mandar um deficiente visual procurar. Então ele ia achar como? A probabilidade dele encontrar seria 0. Então essa é a probabilidade da dor, da ciência colocar essa vacina contra a dor. A dor, só quem vai resolver sou eu. É o Shaddai que criou, é o Shaddai que criou naturalmente a criatura humana. E ele, o Shaddai, eu, disse ele, sabe onde está o neurônio infectado. Se o senhor fizesse uma retrospectiva, né, a gente estava comparando essas histórias com o filme, e olhasse lá para trás, ainda que o tempo que se exista seja só o presente para se viver, que momento na sua vida o senhor conseguiu superar a dor mais forte? Esse acidente foi em 2010 e iam 7 pessoas dentro do veículo e todas elas foram naturalmente atingidas. Minha mulher quebrou 2 costelas, eu quebrei a clavícula e outras pessoas quebraram outras partes do corpo e tudo mais. Então aquilo naturalmente foi uma dor. Há uns 4 meses atrás, eu perdi um filho por conta da pandemia, aquilo também foi outra dor. E as dores vão enfraquecendo o corpo humano, a nossa mente, a nossa vivência e tudo mais. Eles vão enfraquecendo. Mas o que eu quero me referir é exatamente a dor. A dor pior que tem é aquela que não dói. Como uma dor não dói? Ela é tão grande que você não suporta mais a dor. Mas El Shaddai, como é tão poderoso, tão amoroso, ele só dá uma carga a cada pessoa até quando ele pode conduzi-la. Nós não temos uma dor maior, porque dizem, ele citou ainda agora aí, a dor do parto. Eu não tenho a dor do parto, não vou sentir, nem vou senti-la, mas as mulheres sentem. Então dizem elas que é uma dor muito forte. Então por que é que a galinha, veja a galinha quando ela faz aquele carnaval todinho, quando ela põe, por que é que ela faz aquele carnaval todinho? Dizendo o quê? É que saiu pelo um orifício menor do que o ovo. Então ela sentiu-se agora aí agraciada e agora não está mais né? Aliviada. Ela está toda feliz e cantando e tudo mais. Então a dor é assim, como eu disse no início, a dor é necessária para a vida da criatura humana. É uma técnica muito interessante, é sobre a dor.
uma dor que não dói, isto é, você não levou um beliscão para que ali o seu corpo ficasse doendo, mas você perdeu um filho, você perdeu uma esposa, você perdeu uma filhinha com 2 anos, com 3, é aquela dor que ela não para de doer na sua mente. Então, como você deve evitar essa dor de doer tanto? Você faz o seguinte, à noite, você que perdeu um filho, um marido, uma mulher e tudo mais, à noite você vai dormir e não consegue. Fica pensando naquele antes que aí você perdeu. Então você faz o seguinte, você fica contando de 1 até 50. 1, 2, 3, conta baixinho só para você, na mente. Então, para que não seja acordado a pessoa que está ao seu lado. Você fica contando. E você vai ver que no outro dia, você mais no instante peguei no sono. Por que a técnica por que funciona? Porque quando você está contando 1, 2, 3, 4 até 50, você esquece do problema. Então, como você distrai a mente, distrai a mente, então você volta lá e você dorme mais do que uns anjos. Não só o El Shaddai, mas o senhor também defende isso, né? Ou seja, não é nada demais admirar a arte, não é? Até mesmo uma pintura, uma escultura, desde que seja enquanto obra de arte. Você vê que a criatura não é nunca maior do que o seu criador. Quer dizer, Michelangelo, quando ele pintou aquelas artes lá na Capela Sistina, em Roma, na Itália, então ali foi mandado do Papa, não me falha a memória, Leão X. Então, as obras até hoje você conhece. Você pode até não conhecer Michelangelo, a sua biografia. O Criador. Mas você conhece o que ele criou. Então, no Salmo 19 da Bíblia Sagrada, diz que os céus anunciam as obras de Deus, né? E o firmamento atesta o que ele criou. Quer dizer, o Criador é sempre maior do que as suas obras. Veja o que Deus fez, ele como Criador. Fez você, fez o universo, mas ele, Deus, é muito maior do que a sua criação. Como é que se explica essa questão de trindade? Nós perguntando a El Shaddai como é essa questão da trindade. Quer dizer, o Filho, você que está me ouvindo aí, o Filho é Deus? É. O Espírito Santo é Deus? É. Deus o Pai é Deus? É. Então nós temos 3 deuses. Você acha que nós temos 3 deuses? Somos politeístas? Pois é, então você vê que lá no capítulo 45 do livro de Isaías, ele, El Shaddai, de eu sou Deus e não há outro. Então haveria uma contradição entre a trindade? Não. Vou explicar melhor para você, uma explicação empírica, prática. Veja bem, você pega 1 litro de água, coloca um copo de água, coloca na geladeira um copo d'água. Essa outra água que sobrou, você bota na marmita para fazer um cuscuz ou uma comida qualquer. Então, quando você acende o fogo, aí tem aquelas bolhas de água na marmita que você está cozinhando seu cuscuz. A água que você colocou na geladeira, manda tirar, bota em cima da mesa, deixa descongelar. É a mesma água que tem na garrafa quando você deixou. Então, a trindade, a essência da trindade é realmente assim. Deus, ele se apresenta de várias maneiras a qualquer momento. Quer dizer, se apresentou Deus foi apresentado, então através de Cristo Jesus, né? O verbo se fez carne e tudo mais, era o mesmo Deus. Ele deixou de ser Deus e agora ele é o Filho. Ele agora está aparecendo ali como o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então o Espírito Santo, Jesus Cristo disse aos seus discípulos: eu vou embora, mas vos deixarei o Espírito Santo, o Consolador. Então agora não é tempo mais e Jesus Cristo está no auge como a gente pensa. O momento agora, o período agora é do Espírito Santo. Então a trindade é desse jeito, eles são uma só pessoa e apresentam-se de várias maneiras, como está escrito no livro de Hebreus. Como é que se entende, como é que se compreende, o que é que o El Shaddai respondeu sobre essa questão do inferno? Para começar uma boa conversa, o inferno é um lugar ou um estado. Se você disser que o inferno é um lugar, então você vai ter que me dizer em qual dos 5 continentes ele é localizado, se ele é um lugar. Então já está tirando da sua mente que o inferno não é lugar nenhum. O inferno é um estado. E você já passou pelo inferno meio mundo de vezes.
Vez por outra a gente passa. Você perde uma mãe, perde um filho, perde um pai, perde não sei o que lá, uma coisa negativa qualquer na sua vida, você não dorme à noite, você está vendo um momento do inferno dentro da sua mente. Então o inferno é o quê? Um lugar? Não. É um estado no qual você já passou e ainda vai passar um monte de vezes. Então, na dimensão da eternidade, o inferno não vai existir? O inferno sempre existe. Se ele existe agora, se ele é real agora na sua mente, é possível que você esteja me ouvindo e não esteja, é bom que você não esteja passando pelo inferno na sua vida agora, mas já passou por alguns momentos. Então o inferno é um tipo de sofrimento. Jesus Cristo teve razão quando ele disse que o inferno, capítulo 5 do livro de Mateus, verso X, que é para você me olhar agora se não tem tempo. Então ele disse que para onde o inferno é um lugar onde o bicho não morre, onde ele sempre está presente. E quando a gente morre, quando a gente, nesse corpo metafísico que a gente vai receber, no dia da transformação, como diz o apóstolo Paulo, a Bíblia Sagrada diz, que nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, então você vai para outra esfera. A morte nada mais é do que uma escada que liga o presente com o futuro. Então, o inferno é naturalmente um sofrimento para onde nós devemos ir. Quer dizer, alguém que for para lá. Eu não quero ir. Não sei se você quer. Então fica esse espaço aí aberto para que o senhor possa fazer também seus agradecimentos. Olha, a minha palavra final é a seguinte. Tem 2 livros que você deve ler. O primeiro é esse aqui, ó. Depois é o mesmo autor. Esse aqui, ó. Entrevistando El Shaddai. Então esses 2 livros você deve ler. As palavras finais são aquelas que a gente já tocou nelas aqui, né? Quanto mais você lê, mais você aprende.